Olá, criptomaníacos! Se você entrou nesse vídeo para ficar naquela depressão, curtindo aquele momento negativo do mercado, eu vou te deixar muito infeliz hoje, porque eu estou estranhamente otimista. Mas Guilherme, o mercado está numa queda, o Bitcoin voltou para os 78 mil dólares? Mas é uma sensação de pandemia sem lockdown, uma grande correlação com o mercado tradicional. As ações estão caindo e o Bitcoin também. E geralmente essa correlação ela tem uma curta validade. Os fundamentos do Bitcoin estão perfeitos. As notícias do Bitcoin estão positivas. Então por que o Bitcoin está acompanhando o mercado que ele nasceu para destruir? Lá em março de 2020, na pandemia que tivemos, que durou anos, né? O Bitcoin também acompanhou o mercado em março. Teve uma forte queda de preço. Mas nos meses seguintes, o que vimos foi o Bitcoin multiplicar 20 vezes em relação ao fundo do poço. E eu não sei porquê, eu estou nessa fase agora otimista. Eu estou feliz em plena queda do mercado. Será que eu estou maluco? É o que descobriremos no vídeo de hoje, se você deixar aquele belo like aí embaixo, né, que não custa nada. Não sei como que tá de graça ainda. Vamos começar a cobrar pelo like, hein? Mas por enquanto, aperta o like e se inscreve no canal, caso você seja maluco de ainda não ser inscrito. Ah, mas eu não quero Bitcoin cai, Bitcoin... Não se inscreve não. Não se inscreve não, que é melhor para você. Vamos lá. Essa queda que estamos passando hoje liquidou 620 milhões de dólares de pessoas que estavam long, que estavam apostando na alta do Bitcoin. Para ter uma ideia, essa liquidação é maior do que as liquidações que tivemos na falência da FTX, da FTX, que era a segunda maior corretora do mundo lá em 2022, e também do colapso da Three Arrows Capital e da Celsius também lá no mesmo ano, né? Vocês estão vendo essa linha verde subindo, é o tamanho das liquidações do pessoal que estava apostando na alta do Bitcoin. Agora, esta linha verde alcançou um patamar mais alto. Isso é surreal, porque estamos falando de um momento de mercado de falência, de exchanges gigantescas do mercado, em comparação ao momento de mercado onde o Bitcoin acaba de ser adotado pelos Estados Unidos. Acaba de ter uma reserva estratégica criada nos Estados Unidos. Como que um momento tão positivo no mercado cripto pode ser pior do que o momento dos mais negativos da história? O colapso, a falência de grandes empresas, como por exemplo a FTX. Claro, isso não tem a ver com o Bitcoin. Isso tem a ver com o cenário macroeconômico. Tivemos aí a eleição do Trump e o Trump entra falando em tarifas para outros países, né? China, Canadá, México, vocês vão pagar uma tarifa para a mercadoria de vocês que entra nos Estados Unidos. Isso é uma coisa inflacionária. Vai aumentar o preço dos produtos para as pessoas. Inflação. Inflação gera pânico. Pânico gera o quê? Venda de ações. Então assim está o mercado de ações nos Estados Unidos. JP Morgan caindo 15%, Meta caindo 18%, Nvidia caindo 30%, Tesla caindo 50% e assim por diante. Tudo desabando de forma absurda no mercado americano. Isso gera o medo da famosa recessão econômica. Essa palavrinha que você ouviu pela última vez lá na pandemia de 2020, 2021, né? E qual é o ponto aqui? O que os governos fazem quando acontece uma recessão econômica? Eles precisam ligar a impressora, né? Eles precisam salvar as pessoas, salvar a economia. Então, liga a impressora, imprime dinheiro e, ao mesmo tempo, baixa a taxa de juros para permitir ali que as pessoas tenham acesso a um dinheiro mais barato. Foi isso que alimentou aquela incrível subida do Bitcoin lá em 2020, em plena pandemia. Só que agora, ao contrário de 2020, nós não temos uma pandemia com lockdown. Nós temos agora uma recessão econômica sem lockdown. Ou seja, as empresas continuam produzindo, a economia continua rodando. E o que vai acontecer aqui, provavelmente, pessoal, é que vão acontecer negociações, acordos entre esses países. O Trump foi lá e deu uma blefada, falou, pessoal, olha só o que eu vou fazer com vocês. Eu vou tarifar vocês, e aí o outro país perde, e os Estados Unidos também perde, porque os produtos para os americanos ficariam mais caros. Então não é bom para ninguém.
isso leva a uma tendência de negociação e de acordo, ou seja, o problema que estamos passando deixaria de existir, mas o governo já vai ter baixado taxa de juros, já vai ter impresso dinheiro. Aquilo que alimentou o Bitcoin em 2020 agora vem impulsionado por um acordo econômico que anula essas perdas que estamos vendo. Então existe aqui uma possibilidade de uma explosão incrível nos ativos, tá? Dos ativos de risco, no caso, né? Talvez maior do que o que a gente viu lá em 2020. Tudo isso depende, obviamente, de acordos econômicos, depende dessa impressão de dinheiro, de queda de taxa de juros. Obviamente não é algo rápido, não é algo que vai acontecer na semana que vem, mas é algo que tem um grande potencial. E justamente por isso que eu estou com essa sensação de otimismo extremo. Eu já passei por isso em outros ciclos e eu sinto que a gente tem uma grande oportunidade de acumular neste nível que vocês vão ver que é a mesma coisa que as grandes baleias estão fazendo, tá? Eu acho que elas estão chegando na mesma conclusão que eu, talvez de forma intencional. Tudo isso seja orquestrado justamente para fazer os ativos saírem das mãos aí das sardinhas e migrarem para a mão das baleias. Ah, só uma historinha para vocês. Assim como vocês, quando acontecem algumas quedas no mercado, eu vou lá e compro mais Bitcoin, e compro mais Bitcoin, e o fundo tem alçapão, aí compro mais Bitcoin, o fundo tem alçapão, aí eu compro mais Bitcoin, mas uma hora o dinheiro acaba. Aí hoje resolvi fazer algo diferente. Liguei pro pessoal da minha empresa e falei, vamos converter tudo que tivermos aí de USDT para Bitcoin. Fizemos isso nos 78 mil dólares. E a pergunta do meu financeiro foi, e se cair mais? Eu respondi, se cair mais, você será demitido. Tô brincando. Tô brincando. Na verdade, a minha visão é a seguinte, pessoal. Nós já caímos muito. Portanto, eu não vejo muito mais para onde cair. Podemos cair? Podemos cair. Por exemplo, podemos cair 10 mil e chegarmos aos 69 mil dólares lá de 2021. O topo de 2021, né? Olha só, que queda grande, né? Mas ela está somente 10 mil dólares de onde estamos. Então, assim, o risco-retorno já começa a ficar interessante. Mesmo se a queda continuar. Já olhando para cima, a distância que a gente está ficando do topo de 110 mil dólares, mais ou menos, né? Já começa a ser uma distância considerável. Portanto, a oportunidade começa a crescer, que é o contrário da situação que a gente tinha em 110 mil dólares. Estavam todos querendo comprar muito Bitcoin, ali eu já estava pisando no freio, porque, para mim, as saídas eram 150. 110 para 150 já começa a ficar com um risco-retorno já reduzido. Então, assim, já começa a ser muito arriscado, né? Comprar Bitcoin naquele patamar. Agora é o contrário daquilo, pessoal. Nós estamos muito longe do topo e muito próximos de um fundo, seja lá qual for. O Bitcoin não vai cair para 10 mil, o Bitcoin pode cair para 69, pode cair para 50, mas o fundo está próximo de onde a gente está. Por isso que eu olhei para a empresa que faz investimentos de longo prazo e falei, é interessante fazer uma conversão do que a gente tiver de caixa da empresa para BTC nesse momento.